aí, pessoal da EJA4, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Lima e está começando mais uma aula de Geografia aqui na nossa aula remota do Colégio Municipal São Miguel, tá bom? Então pega teu caderno, pega teu livro e vamos juntos para mais uma aula. Então, gente, começando a nossa aula de Geografia, né? Já deixo aqui uma mensagem de Juliana Vasconcelos, um pensamento bastante legal. Mude sua rota, mas não desista no caminho, tá bom? Então você aí do EJA que está pensando em tá desmotivado, não sabe como é que vai funcionar essa questão das notas, essas questões das aulas online. Então não perca tempo, tire suas dúvidas, sempre questione o que é que está acontecendo, queira se informar, porque é muito importante você não desistir, tá bom? Principalmente você que já está no EJA4, que próximo ano já vai ser ensino médio aí, né? Para concluir logo mais uma etapa do ensino, tá bom? Então, para iniciar essa aula de hoje, é importante vocês terem em casa esse livro, né? Esse livro de geografia, um livro bastante interessante, Caminhar e Transformar, de geografia, que você vai para o EJA 4 e também o EJA 3, não é isso? É importante que você tenha ele em casa para esclarecer dúvidas, porque tudo que eu falo sobre a aula, todas as atividades, elas são tiradas aí deste livro, tá bom? Inclusive, se você quiser acompanhar aí diretamente do seu livro, é só abrir a página aí 130, na página 130 no nosso livro de Geografia, para que a gente acompanhe tudo o que está acontecendo na nossa aula, tá bom? Lembrando que o livro, esse capítulo vai até a página 147. Então é importante que você sente um pouco, que você faça a leitura desse capítulo, para que na prova, né, a nossa atividade próxima semana seja show de bola, tá bom? Então, semana passada, né, a professora Alzeni fez a entrega de uma apostila bem legal, que tem atividades de geografia e atividades de história. E hoje nós vamos ler o texto que se tinha nesta apostila e também responder as atividades e tirar dúvidas, tá bom? Então preste atenção aí na leitura e pode acompanhar comigo também. As taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil eram muito grandes na primeira metade do século XX. A população crescia em um ritmo lento. Nasciam muitas crianças, mas morriam muitas pessoas. As causas dessas mortes estavam associadas principalmente a doenças infecciosas, a parasitárias, como as diarreicas e também as respiratórias. Então, vê só que interessante, né? No século XX, da mesma forma que nascia muita criança, também falecia muita gente. E falecia com essas doenças aí que foi citada no texto. Essas doenças tanto infecciosas e parasitárias, né? Como, por exemplo, a diarreia, né? A criança tinha diarreia, começava a se desidratar e não tinha um medicamento, não tinha uma causa que pudesse ajudar essa criança e ela acabava morrendo, né? Coisa que a gente vê que não acontece no nosso dia a dia hoje, né? Hoje temos vários medicamentos, a ciência, né, cada vez mais vem evoluindo, ajudando o homem a sobreviver a respeito dessas doenças. Não é isso? E a gente espera também que esse coronavírus passe logo para a gente voltar à nossa sala de aula. Acompanhando o texto aí, ele cita também que reformas urbanas, ampliação do atendimento básico na saúde em outras áreas, como a educação, realizadas pelos municípios, pelos estados e pelo governo federal, começaram a modificar as taxas de mortalidade infantil. Então, só daí a gente entende um pouco qual a importância de se ter um saneamento básico, qual a importância de ter um atendimento básico à saúde, qual a importância da educação, não é isso? Saúde e educação são coisas principais na nossa sociedade. Então, a partir do momento que você começa a entender que é importante se ter um saneamento básico, que é importante você se educar, que é importante você educar seu filho, muitas coisas mudam. Como a gente já pode ver aí no texto, que apesar do pouco investimento, mas a partir do momento que o governo federal, o governo estadual, o governo municipal começou a investir tanto na educação como na saúde, a mortalidade infantil ela caiu, não é isso? As taxas de natalidade começaram a cair muito na década de 70. O fato de a maior parte da população brasileira se concentrar no meio urbano favoreceu essa redução. Muitas pessoas perguntam, mas o que tem a ver a população ser urbana com a redução da taxa de natalidade, né? Isso o que é que tem a ver? A partir do momento que eu estou morando na rua,
está diminuindo a taxa de natalidade, como é que funciona? E ele conclui o seguinte: viver na cidade tem um custo mais elevado. E para quem mora na cidade sabe muito bem que morar na cidade, né, apesar de sermos uma cidade pequena, mas a diferença de morar na cidade e morar na zona rural é um pouco totalmente diferente, né? Na zona rural você pode plantar, você vai plantar e vai se alimentar, né, daquele alimento. Na zona urbana a gente não vai ver muito isso. A gente percebe que boa parte da população ela migra para a zona rural para conseguir emprego, para conseguir um terreno para criar seu animal, ou até mesmo fazer sua plantação para se alimentar daquela produção. Não é isso? As pessoas, ao contrário do que ocorre no meio rural, não produzem os próprios alimentos, que são caros, assim como os gastos com educação, moradia, saúde e lazer. A criação de uma criança representa um custo bem maior. Eu sei bem o que é isso, né? Além disso, muitas mulheres estão no mercado de trabalho, o que de certa maneira inibe várias gestações. Então, essa inserção da mulher no mercado de trabalho também favorece para que tenha uma queda na gestação, né? Que as mulheres começam a se ter mais oportunidade no mercado de trabalho. O homem, né? Ele começa a ter uma visão totalmente diferente das visões errôneas que se tinha no século passado, e com isso a mulher vai conquistando seu espaço dentro do mercado de trabalho. Não é isso? Então aqui a gente tem três temas bastante interessantes: a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e também a taxa de fecundidade. Você sabe o que é isso? Então vamos acompanhar aí um texto para que a gente aprenda cada ponto é importante, tá? Então primeiro aí a taxa de natalidade. Ele já diz o seguinte, que a taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos, enquanto a taxa de mortalidade indica o número de óbitos de um determinado local. Então, taxa de natalidade, a gente já vai saber, né, que representa o número de pessoas que nascem vivas numa região, tá bom? Os resultados obtidos auxiliam na compreensão da dinâmica populacional de um determinado lugar, demonstrando seu declínio ou seu crescimento, tá bom? E agora também falando um pouco sobre a taxa de mortalidade, que diz que representa o número de óbitos ocorrido ao longo de um ano. Então, como por exemplo, a gente pegasse aqui em Sairé, quantas pessoas faleceram durante um ano? Isso aí seria a taxa de mortalidade. Esse indicador é calculado a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de óbitos anuais e de habitantes de determinado local. O resultado obtido por meio do cálculo é dado também por permilagem, tá bom? E aí ele encerra falando um pouco sobre a taxa de fecundidade. É uma estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. É geralmente expressa com o número de nascidos por 1.000 mulheres em idade fértil. Então, a taxa de fecundidade é uma taxa específica de, por exemplo, de gestações que as mulheres terão durante a sua vida, né? Uma probabilidade. A gente sabe que com o passar dos anos essa taxa vai caindo. Antigamente a taxa de fecundidade entre as mulheres estava entre 3 a 4 filhos por mulher, né? 3 a 4 filhos por casal. E hoje essa taxa está a quase 1,5. Não é isso? Então vamos para a nossa atividade. A nossa atividade é bastante interessante, bem simples, né? Uma atividade aí falando um pouco sobre essas questões do que seria essa taxa de natalidade, o que seria essas questões de fecundidade e os demais, tá bom? Então, a primeira pergunta aí já pergunta: o que é a taxa de natalidade? Então, a taxa de natalidade, a gente já vai saber que é a representação de números das crianças que nascem com o passar dos dias, dos meses e dos anos. Não é isso? Então, representam os números de crianças que nascem vivas, tá bom? Segunda questão. De acordo com o texto, define o que é taxa de mortalidade. Então, segundo o texto, a gente viu que a taxa de mortalidade ela representa o número de óbitos ocorrido ao longo de um ano. Então, se a gente for lá no seu Agenor Pessoas das Neves, ele vai saber lá no caderninho dele quantas pessoas faleceram em Sairé em 2019. E qual a importância disso? A gente vai saber que a importância está totalmente integrada ao IBGE, que o IBGE é que faz todo esse cálculo com o passar dos anos. Não é isso?
Então, gente, dando continuidade aí, a terceira pergunta, ele diz, defina o que é taxa de fecundidade. E segundo o texto, a taxa de fecundidade é a estimativa da quantidade de filhos que uma mulher pode ter durante a sua gestação fértil, tá bom? Durante o seu período fértil, tá, gente? Então, qual a importância dessas taxas? Também a questão das estimativas do IBGE, que às vezes a gente vê no jornal, né? O IBGE estimativa que a população brasileira vai crescer tanto. O IBGE estima que isso e aquilo. Então, todos esses dados eles são tirados desses índices, tá bom? Desses índices municipal, estadual e pelo Brasil todo, tá bom? Então, quarta questão, as taxas de natalidade e de mortalidade no Brasil eram muito grandes nas primeiras metades do século XX. Explique qual o principal motivo dessas taxas. Lembra lá no início do texto, quando a gente estava falando um pouco sobre essas taxas, que aumentava, que caía, e a gente viu que tudo estava associado com as doenças, da mesma forma que nasciam muitas crianças, faleciam muitas crianças por doenças como a diarreia, não foi? E algumas outras doenças respiratórias. Então, esses eram um dos principais motivos para essas taxas, tá bom? Quinta questão, as taxas de natalidade começaram a cair muito a partir da década de 1970. Explica o principal motivo. E a gente viu no texto que o principal motivo foi o investimento, né? O investimento do poder federal, do poder municipal na educação e na saúde. Foi isso? Então, gente, espero que não tenha ficado dúvidas. Espero que vocês estejam fazendo essas atividades, né? Participando diretamente e assistindo esses vídeos, porque é muito importante para que a gente faça a nossa prova, né? Nossa prova de geografia no EG4 está marcada para o dia 15. É isso? O dia 15, deixa eu ver aqui no calendário qual a data que cai. Dia 15 é numa terça-feira. Então é muito importante que vocês participem, é muito importante que vocês façam para que a gente tenha uma nota bem legal, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, muito obrigado novamente e qualquer coisa, gente, só é mandar uma mensagem que o professor está aqui para lhe ajudar, tá bom? Uma boa noite a todos e fiquem todos bem.